O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, um bom domingo, um bom dia, um dia cheio de paz, de alegria, de esperança. Dia do Senhor, dia de nos encontrarmos como irmãos, ainda que neste distanciamento, mas como igreja unida em torno da palavra, unida em torno do amor generoso de Deus. Hoje, Jesus nos conta uma bela parábola, uma bela história para nos catequizar, para nos orientar na vivência da nossa fé. Jesus nos conta a parábola do semeador, aquele que sai a semear e que deixa cair a sua semente em diversos tipos de solo, à beira do caminho, no meio das pedras, no terreno pedregoso, entre os espinhos, por fim, numa terra boa. Não nos é difícil entender que o resultado é diferente em cada um desses lugares. E Jesus nos explica, a palavra é a semente que, quando semeada à beira do caminho, quer significar aqueles que acolhem a palavra, mas logo a deixam passar. Os pássaros do céu as comem, ou seja, muitas vezes as situações da vida nos roubam a palavra, nos tiram esta beleza da palavra de Deus em nós semeada. O resultado da semente também caída no meio das pedras não nos é difícil de ser compreendido. Quando plantamos alguma semente, semeamos num terreno pedregoso, ela pode brotar logo, mas ela não tem raiz firme e seca pelo sol. Assim também, quando acolhemos a palavra de Deus de maneira rasa, sem a aprofundarmos, sem deixar que ela fecunde o nosso coração, as dificuldades da vida a queimam. Digamos assim, o calor do mundo queima esta planta que nasce. Também a semente caída entre os espinhos não nos é difícil de ser compreendido o resultado dessa semeadura. A semente brota, sim, mas os espinhos crescem e abafam a semente.
Quanta coisa nos nossos dias abafam em nós a obra de Deus, a imagem de Deus, o nosso limite pessoal, nosso pecado, as dificuldades, as angústias da vida, por que não dizer este tempo da pandemia? Quanta gente diz: Padre, estou cansado, estou angustiado. Tudo isso pode abafar a nossa fé e a nossa acolhida e mais ainda o crescimento da palavra de Deus em nós, da nossa vida espiritual. Por fim, Jesus fala da semente que cai na terra boa. Que beleza! Cresce, produz muito fruto. Assim devemos ser nós. Devemos ser terra boa, onde a palavra de Deus encontre lugar para crescer. Terra boa, regada pela água do Espírito, adubada com a caridade, com a oração, com a bênção, com a paz, com gestos que constroem a vida. Tudo isso faz com que a palavra de Deus encontre em nós um terreno fértil e nos faça, de fato, produzir frutos que deem testemunho de que somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Que palavra maravilhosa o Senhor nos dirige nesta manhã de domingo. Sejamos terra boa, não deixemos que as dificuldades da vida abafem em naz, nos roubem a palavra em nós semeada. Ao contrário, sejamos nós aqueles que a acolhem e a fazem produzir frutos para o crescimento do reino de Deus entre nós. Que esta paz que vem do coração de Deus, pela vivência da sua palavra, fecunde hoje o seu coração. E que pela intercessão da Senhora do Carmo, venha sobre você, sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um santo, abençoado domingo, uma semana cheia de paz. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém.